Você assistiu The Chosen, cara? Cara, não. Não assistiu? Não tive tempo, beleza, sendo muito honesto contigo. Houve uma reflexão feita na internet sobre a questão que ali atingia meio a questão da divindade de Nossa Senhora. Eu fiz um da vídeo sobre virgindade isso. de Nossa Fiz um vídeo Senhora, sobre virgindade de Nossa Senhora. Se você chegou a ver o trecho que foi colocado para isso, se realmente transpareceu e como que você chega ali, para quem assistiu ou para quem não entende bem a virgindade de Nossa Senhora, tentar concatenar isso na mente para chegar ao entendimento desse dogma. Eu fiz um conteúdo sobre isso, não no intuito de debater ou de negar aquilo que foi falado, né? Eu acho que cada um tem seu ponto e todo mundo está ancorado na sua visão. Mas eu trouxe uma visão amparada na igreja a respeito do dogma da virgindade perpétua. Mas antes da gente chegar no ponto central, a gente precisa chegar num ponto de consenso. The Chosen, por mais que eu não tenha parado para assistir a série ainda, eu tenho maturidade suficiente para entender que é uma obra cinematográfica. Você não está ali fazendo um ipsis literis da Sagrada Escritura, né? É uma obra em que ela é inspirada. Ela não tem um cunho catequético, ela não tem um cunho formativo, dogmático. Ela não é uma série exclusiva para católicos, ela é uma série para cristãos em geral. Tá? Não vou entrar em questão de ecumenismo agora, senão a gente vai fazer um podcast só sobre isso aí. Mas o ponto ela é uma obra cinematográfica. Se você pegar, por exemplo, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem elementos ali que não são bíblicos. Entende? Que são inspirados, sim, numa santa católica, nas visões da beata Ana Catarina Emmerich, né, de algumas visões dela, que o próprio livro da beata Ana Catarina Emmerich tem alguns erros teológicos. Sim. E nem por isso você vai lá e você descredibiliza totalmente o filme da Paixão de Cristo. Por quê? Porque esse filme foi um marco para a época. Quantas pessoas voltaram a ter fé mediante aquele filme? Sim. Não estou dizendo que The Chosen é do mesmo nível, mas é uma obra importante para esse meio. Por quê? Não adianta nada a gente ficar... Como eu sempre digo, existe o catolicismo que faz buraco no sofá e existe o cara que é católico. O cara que faz buraco no sofá, o que o cara faz? Ele passa o dia inteiro gastando a vida dele não para evangelizar, mas para criticar tudo e todos. Eu não vejo The Chosen com maus olhos de maneira alguma. Por quê? Porque quantas pessoas podem olhar aquela série e buscar Cristo? Jovens hoje, Guto, hoje tem jovens que moram no Brasil, que nunca sequer souberam quem é Cristo. Tem um vídeo que uma vez eu fiz um react de uma menina que viu uma foto de Jesus Cristo e a mãe dela perguntou, quem é esse aqui? Ela falou que era Dumbledore. Entende? Então, tipo, que bom que você tem no mainstream, inclusive naquele stream grande lá do vermelhinho, que tá lá a série. Que a pessoa vai poder clicar e assistir. Claro, é óbvio que aquilo ali pode gerar algumas dúvidas. Sim. Só que tá aí o ponto. No momento que gerar uma dúvida catequética na pessoa, a pessoa não vai ligar pro produtor do The Chosen para saber a catequese, ela vai procurar o catequista. E aí é que tá. E isso vai muito ao encontro do que o Papa São Paulo VI falou numa encíclica chamada Evangelii Nuntiandi, né? Que é o testemunho sem palavras. Sim. Então, a partir do momento que aquela pessoa olhou para aquela série e se perguntou por que é assim, por que tal coisa, ela vai se encontrar com a verdade, porque o coração vai abrir. Sim. Bom, fiz esse preâmbulo para a gente entender que não se trata de uma obra religiosa, dogmática, catequética. É uma obra cinematográfica, que vai ter imprecisões, que vai ter erros e que vão ter coisas que nós não vamos concordar. Isso significa que não é para um católico assistir? Acredito que não. Por quê? Porque, sabendo que ela não é uma obra catequética e sim uma obra de entretenimento, você vai ter esse discernimento para assistir. Então tá tranquilo, velho. O grande ponto é, essas séries religiosas, elas só se tornariam um perigo para a fé se ela blasfemasse contra Cristo. Sim. Se ela, por exemplo, colocasse Maria com outros filhos. Aí não, aí é uma heresia clara. Só que uma imprecisão teológica é compreensível que exista. Porque talvez quem esteja fazendo e produzindo não seja um teólogo que está ali vendo cada mínimo detalhe. Então a questão que foi muito batida foi a questão das dores no parto de Nossa Senhora na série. Entende? E aí você vai olhar
para a história da igreja e nos documentos, por mais que você vai ver, por exemplo, as promulgações dos documentos a respeito dos dogmas marianos. Nem a Imaculada Conceição, nem a Assunção, nem a Virgindade Perpétua tem nas suas proclamações que Maria sentiu ou não sentiu as dores do parto. Então já se tira do caráter dogmático e já se passa para a hipótese teológica. É possível debater o assunto. Então você vai ver que vai ter padre da igreja que vai dizer que Maria sentiu as dores no parto. Outros que não. É exatamente a mesma discussão que se vai entrar se o dogma da Assunção, por exemplo, não diz se Maria passou pela morte ou não. Que daí a gente vai entrar nas duas discussões de dois grupos teológicos, que são os mortalistas e os imortalistas, que discutem se Maria passou pela morte e foi ressuscitada, ou se ela foi elevada aos céus em corpo e alma sem passar pela morte. O fato é que na proclamação dogmática diz que Maria, ao final do decurso terrestre, foi elevada ao céu em corpo e alma. Mas quando ele fala assim, ao final do decurso terrestre, ele não está dizendo se ela morreu ou não faz parte do dogma. A mesma coisa a questão das dores do parto. Por quê? Porque a gente vai chegar daí no dogma da Imaculada Conceição, que vai falar, tá, mas se ela foi preservada do pecado original, então ela não tem as consequências do pecado original. Sim. Tá, mas uma das consequências do pecado original é a dor. Pode não ser a dor física e a dor emocional. Nós não podemos dizer que Maria não sentiu dores emocionais. Afinal, o próprio Simeão diz, uma espada transpassará a tua alma. Isso. E Maria sentiu dores emocionais diante de seu filho, Jesus Cristo, na cruz. Por isso que, por exemplo, aí chega, volta lá. Por isso que algumas pessoas defendem que, ainda que ela tenha sido preservada do pecado original, que é um dogma, ela pode ter passado pela morte por amor a seu filho. Sim. Porque ela não poderia ser maior que Jesus. Então, são vários... Eu sou partidário de que Maria não sentiu as dores do parto. Sim. Entendeu? E que a série, ao relatar isso, comete um equívoco teológico. Mas, agora vamos lá, vamos pensar com a cabeça de hoje em dia. Se você coloca Nossa Senhora não sentindo as dores do parto numa série em que precisa relatar o parto, qual que é a referência que as pessoas têm do parto? É um parto em que a pessoa sente dor. Sim. Então é uma forma de conectar a pessoa com aquilo ali. Por quê? Porque não é uma série catequética. Eu estou aqui passando pano pro erro? Não, entendeu? O ideal seria que mostrasse ela não sentindo as dores. Claro. Tanto que a própria Bíblia fala que após o nascimento de Jesus, ela mesma enfaixou Jesus ali nos tecidos e ficou com ele. Né? Como é que uma mulher com dores ia enfaixar de pé? Então se percebe que não é... que assim como... isso é parte já do dogma da virgindade perpétua, assim como a concepção foi milagrosa, também o parto foi milagroso. Então por isso que Maria não rompeu o ímen, por isso que a gente entende que Maria é virgem antes, durante e após o parto, entende? Então toda essa questão a gente consegue perceber ali na série e vai ter erro, entende? Então a questão é prudência, entende? É a mesma coisa com música, com qualquer coisa. Você pode ouvir uma música que não é católica? Pode, desde que ela não esteja blasfemando contra a fé. Sim. Ou que não esteja te levando a pecar. A série tá te levando a pecar? Tá te levando a ter dúvidas? Pô, não. Aí vem na questão de roteiro, na questão da cinematografia, aí são opiniões pessoais. Sim. Mas agora, se fosse algo que a igreja de fato visse como algo pernicioso para a fé, a própria igreja já teria se manifestado e não estaria aconselhando. Então, cara, fica com o que é bom. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Entendeu? Então, claro, você vai ter documentos pré-conciliares, como algumas pessoas já utilizaram, que não se pode assistir, essas obras que podem ter erros teológicos, beleza. Mas veja as coisas e não faça uma livre interpretação dos próprios documentos magisteriais. Para isso existe o magistério. Sim. O magistério não está proibindo de você assistir. Então assiste e fica com o que é bom. O que não é bom, o que te causou dúvida, pergunta para pessoas competentes para te responder. Simples.